Olá, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Ainda na geometria plana, hoje vamos falar sobre ângulos. Podemos identificar ângulos em diversas situações. Veja como destacamos os ângulos utilizando os semirretas. Observe no relógio, nós temos aqui um ângulo, que é esta abertura, que pode ser percebida se compararmos esses dois ponteiros. Aqui na trave, nós também podemos observar este ângulo, se considerarmos esta semirreta com esta outra que também foi traçada. Aqui nós temos outra abertura de ângulo, como você pode observar. Aqui na escada, também considerando que essas duas linhas traçadas são semirretas, nós podemos verificar uma abertura aqui embaixo e este espaço que se abre entre elas é o que nós chamamos de ângulos. Como podemos representar um ângulo? Observe. Um ângulo ele tem o vértice, que é o ponto de encontro de duas semirretas. Os lados de um ângulo são duas semirretas que partem do vértice desse ângulo. E temos também o próprio ângulo em si, que é a região do plano, limitado por duas semirretas que têm a mesma origem. Então, como você pode observar, essas são as partes de um ângulo, o vértice, as duas semirretas que partem de um mesmo ponto, que é o vértice, e a abertura, que é o que nós chamamos de ângulo. Como medir ângulos? Nós medimos usando o transferidor. O transferidor é um instrumento feito para medir ângulos. Ele é formado por uma escala circular, está dividida em 360 graus. Ele possui um segmento de reta em sua base inferior. Então, como você pode observar, esse instrumento é um transferidor. Ele é usado para medir ângulos. Ele inicia aqui do ponto zero. Se eu for contar partindo desse lado, eu começo do zero. A metade é 180 graus. Com mais 180 graus, vai completar 360 graus. Se eu for medir um ângulo que esteja em outra posição, eu posso começar daqui também do zero, vindo nessa direção. Aqui eu vou ter também 180 graus e ao completar terei também 360 graus. Onde posicionar o vértice do meu ângulo? Você está vendo essa marca bem aqui no centro, nessa base? Este é o local de colocar o vértice do ângulo. Observe aqui ao lado, olha. Bem aqui está o vértice do ângulo, a semirreta de baixo, ela fica direcionada para o zero e o outro lado vai dar a medida desse ângulo. Por exemplo, esse ângulo ele mede 90 graus. Temos agora outros exemplos. Nós temos, novamente aqui o vértice está posicionado no local certo. Uma semirreta está direcionada para o zero. E agora a medida do ângulo, que é somente de 50 graus. Ou seja, um ângulo menor que 90 graus. Aqui abaixo nós temos aqui o vértice posicionado no local, uma das semirretas voltadas para o zero, e você vê que a abertura do ângulo mede
120 graus. Vamos entender melhor. O grau é uma unidade de medida de ângulo. Se você dividir uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes podemos fazer um ângulo com o vértice no centro da circunferência. Assim, a medida do ângulo obtido é de 1 grau. Ao dividir uma circunferência em 360 partes iguais, cada parte corresponde a um ângulo medida de 1 grau. Agora nós vamos trazer a ideia de fração para compreender melhor a questão dos 360 graus. Observe o giro que esse rapaz está dando. Ele está virado para frente e ele dá um giro total, voltando para a mesma posição. Ou seja, o giro que ele deu foi completo. Foi um giro de 360 graus. Isso representa uma volta inteira, certo? Agora observe o salto que essa moça está dando. Ela está virada aqui para frente e então ela vira para o lado oposto. Ou seja, ela está fazendo a metade do percurso feito pelo rapaz. 180 representa a metade de 360. Ou seja, se ela fez 180 de giro, ela fez um meio, ou seja, ela fez a metade da volta total, que em fração é representado por um meio, a metade. Observando este outro, ele está posicionado de lado e ele dá um pequeno salto, fechando somente 1/4 da volta. Ou seja, se a volta completa estivesse dividida em 4 partes, ele estaria dando somente um salto correspondente a essa parte aqui. Isso é representado em fração como 1/4 da volta total. 1/4 da volta, ou seja, se dividirmos 360 por 4, nós teremos somente 90 graus, ou seja, 1/4 da volta total corresponde a 90 graus. É muito importante que você compreenda isso em ângulos. Agora abra seu livro na página 79 e vamos ler juntos. Numa reforma feita na escola em que Rogério estuda, decidiram fazer uma rampa para facilitar a movimentação de alguns alunos cadeirantes. Veja como ficou. Então, na imagem não é bem possível perceber, então, mas nós temos aqui em destaque como foi feita essa rampa. Então, aqui nós temos essa parte superior da rampa, representando uma semi-reta, e o nível onde foi construído a rampa, representando uma outra semi-reta, e aqui dentro chamamos a sua atenção para alguns ângulos. Esta pequena abertura, representando um ângulo, essa outra representando outro ângulo, e aqui embaixo temos a representação de outro ângulo. Mais uma vez, relembrando, o ângulo de uma volta, faz de conta que esse é o transferidor com seus 360 graus. Se for dada uma volta completa, nós teremos os 360 graus.
Se for dada apenas a metade de uma volta, a metade de 360 é 180 graus, então 1/2 representa a metade, 1/2 de volta representa 180 graus. 1/4 de volta representa a metade da metade de uma volta completa, né? Então, em 1/4 de volta, nós temos 90 graus, porque se a metade de uma volta é 180, a metade de 180 é 90, né? Aqui já vamos aplicando alguns conceitos matemáticos, como a divisão. A metade de 180 é 90, então 1/4 de volta corresponde a 90 graus. Agora nós vamos classificar os ângulos de acordo com os graus que cada um mede. E nós temos o ângulo reto, que ele mede exatamente 90 graus, nem mais e nem menos, é 90 graus. Então, quando você vê que você pode formar bem aqui na abertura do ângulo um quadrado perfeito, então você não tenha dúvida, ainda que você não tenha em mãos um transferidor, mas você já pode ter certeza que esse ângulo ele mede 90 graus. O ângulo agudo, ele tem medida menor que 90 graus. Pode ser 85, pode ser 80, 75, qualquer medida que seja menor que 90 graus será um ângulo agudo. O ângulo obtuso, ele tem medida maior que 90 graus. Não importa se é 92, 95, 97, passou de 90 graus, ele já é um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então, você fica alerta para essas medidas. Espero que você tenha aprendido bastante sobre ângulos. Agora é hora de responder as atividades. Bons estudos!